Queridos amigos e companheiros, bem-vindas, bem-vindos a essa nova reunião doutrinária que estamos aqui realizando. Hoje, tendo sido convidados para tratar do assunto brandura e mansidão nas atividades da Seara Espírita Centelha de Luz. Mas gostaria de observar que este tema considero de uma grande importância e grande profundidade, mas não me sinto à vontade para explaná-lo de forma espontânea, porque me considero numa condição muito primitiva e inicial desta jornada relacionada a este assunto. Mas utilizarei um recurso que aprendi com o pai que tive nesta encarnação, que me ensinou que todas as vezes que precisamos aprender uma coisa, tirar uma dúvida, encontrar um esclarecimento, existe um livro que explica. Seguindo este ensinamento, procurei o livro mais importante que considero sobre este assunto, que se trata do caminho da nossa, como se fosse um manual para o nosso caminho na direção do progresso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado pelo nosso querido Allan Kardec. Feito este preâmbulo, vamos então orarmos, preparar as nossas mentes para captarmos as vibrações desse assunto tão importantes para nós, elevando os nossos pensamentos até onde encontra-se o nosso Mestre Jesus, colocando-nos em atitude de prece e oração, numa condição de maior relaxamento, de maior desprendimento, e assim conectando-nos com os nossos guias, com os nossos mentores, com os anjos guardiães, enfim, aqueles queridos companheiros espirituais que participam da nossa atividade e estão conectados conosco através dos nossos vínculos afetivos ou dos nossos vínculos de trabalho. E assim pedimos permissão para podermos iniciar a nossa atividade de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Iniciando então com a descrição das palavras que estamos tratando, vamos ver o que elas querem dizer. Então, a brandura são as pessoas brandas, calmas, serenas, tranquilas, as pessoas. E a mansidão se trata de um estado de espírito, de alguém que tem controle e domínio sobre seu temperamento e atitudes. Isso vai traduzir da mesma forma em calma, impaciência, controle da situação e domínio próprio. Vejam que são duas palavras que expressam uma condição muito profunda relacionadas às nossas características espirituais. Iniciaremos pelo capítulo Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco, dizendo: ele mesmo é o Elias, que há de vir.
Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele tempo? Jesus explica, dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias, que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. No outro capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, tratando das injúrias e violências. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido da benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que, depois da humanidade, da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Seguindo, bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites.
quando diz que perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e se lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Seguindo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê vossa mão direita. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, a chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abre-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Aos demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia de uma ação boa, proporciona, conservar-vos-ieis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus: tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário. Aqui votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos,
mas constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria na sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo, com frequência, os espíritos a pedirem lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter. Quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Seguindo. Fora da caridade não há salvação. O de que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Naquele julgamento supremo, os quais, os considerandos da sentença, sobre que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz, se inquirido, preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos a tal ou qual prática exterior. Não. Inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assistides os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso,
da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a seres preenchidas, ele as teria declinado, desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Seguindo, buscai e achareis. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Aos demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os egoístas dos egoístas, os caridosos. Por isso, foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar. Porquanto, esses dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que os quisessem receber, quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Mesmo diz hoje o Espiritismo, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. E assim, queridos amigos e companheiros, chegamos ao fim da proposta do nosso encontro de hoje.
deixando um muito obrigado pela paciência, pela contribuição, pelo compartilhamento desta emoção, para que juntos, neste momento, coloquemos os nossos pensamentos e vibrações elevados numa única direção, que seja aquela de retorno ao nosso lar, junto ao nosso Mestre Jesus, com a nossa bagagem ampliada pelos nossos aprendizados, para que reflitamos sobre essa leitura, sobre esses ensinamentos, sobre essas orientações tão profundas e verdadeiras que recebemos hoje, mentalizando sempre a paz, a harmonia, procurando manter a fé na providência divina, como fomos convidados pelo Mestre Jesus a seguirmos nas nossas jornadas sem preocupações, porque a nossa maior tarefa não é a sobrevivência material, mas sim a busca da lei do amor e da caridade, como foi tão arduamente defendida e explanada durante esses momentos deste nosso trabalho. Pedimos assim, então, permissão para irmos nos dirigindo à conclusão dos nossos trabalhos, mais uma vez elevando os nossos pensamentos, mentalizando a paz, a harmonia dentro de nós, principalmente, em torno de nós, na casa que moramos, na cidade, no trabalho, no país, no planeta, enfim, para que de uma só vez o nosso pensamento esteja direcionado à lei do amor e da harmonia. E assim, queridos amigos e companheiros, vamos pedir a permissão para concluir essa nossa participação de hoje, lembrando e pedindo que deem seu like se gostaram, deixe seus comentários, que para nós é muito importante para esclarecermos temas e preocupações que estejam abrangendo aos queridos companheiros. Compartilhem, porque esta ampliação do nosso trabalho através deste canal da Seara Espírita Centelha de Luz é muito importante para ampliarmos as possibilidades de ações de auxílio e ajuda àqueles que precisam. Graças a Deus, graças a Jesus, e até a próxima oportunidade do nosso encontro.